Nesse vídeo, eu irei falar sobre algumas configurações e funcionalidades do PyCharm. A primeira configuração que irei falar diz respeito à alteração do tema do PyCharm. Para fazer essa alteração é muito simples. Vocês virão aqui, configurações, na parte de aparência, seleciona um tema. Por padrão, é o Dark que ele seleciona. E tem outros temas como o Light, o Contraste, o Dark, e aqui pode escolher outros temas. Eu prefiro o Dark, fica melhor visualmente. Outra configuração que vocês podem realizar é a parte do alterar o tamanho da fonte. Por padrão, a fonte é pequena, o que torna difícil visualizar a informação. Para alterar o tamanho da fonte, vocês poderão vir aqui em Editor, Fonte, escolher a fonte, que aqui vocês podem escolher, e no lado direito vai mostrar como seria essa fonte. Por padrão, eu vou deixar aqui vem, e aqui aumentar o tamanho dessa letra. Eu particularmente não gosto dessa opção, porque toda vez que precisar alterar o tamanho da fonte, teria que repetir esse passo a passo. O que eu gosto de fazer é basicamente vir aqui Keymap, em editor de ação vai ter todos os atalhos do PyCharm. E aqui a gente vai pesquisar por fonte. Então vai aparecer essas duas opções, diminuir o tamanho da fonte e aumentar o tamanho da fonte. Vamos adicionar teclas de atalho para essas duas opções. Botão direito, adicionar, e aqui eu gosto de colocar Ctrl Shift Scroll para baixo para diminuir o tamanho da fonte. Para aumentar o tamanho da fonte, Ctrl Shift Scroll para cima. Ok? Vou aplicar essas alterações, e aqui agora se eu apertar Ctrl Shift Scroll para cima, ele aumenta o tamanho da fonte, e aqui também na saída. Dessa forma torna muito mais dinâmico fazer essa alteração. Outra funcionalidade do PyCharm é basicamente duplicar informação. Vamos supor que eu precise duplicar essa linha. No método tradicional, a gente precisaria fazer o Ctrl+C e o Ctrl+V. Aqui no PyCharm ele tem uma tecla de atalho. Se você apertar, ele vai duplicar essa linha. Então, Ctrl+D, ele já coloca logo na linha de baixo. Então, vou colocar aqui Ctrl+D. Tem 5 Olá Mundo. Eu vou executar novamente. Outra funcionalidade é o Ctrl+F de pesquisar informação. Então, vou digitar a palavra mundo. Aqui ele vai aparecer a quantidade de ocorrência e a posição que a gente está. No caso, ele selecionou 4 de 5. E aqui a gente pode navegar tanto para baixo como para cima. Outra funcionalidade importante é o Replace. Se eu apertar aqui Ctrl R, eu vou mudar tudo que é mundo para terra. Então tem a opção de vocês mudar só essa ocorrência que está selecionada, que no caso vai ser a primeira, ou mudar tudo de uma vez só, que aí é o Replace All. Executando novamente, ele aparece essas informações. Outra funcionalidade também é criar arquivos no Python. Então, vou criar um arquivo de texto. Como eu vou fazer isso? Novo, arquivo, e aqui eu vou colocar teste.txt. E aqui vai funcionar semelhante a um bloco de notas, e você pode digitar qualquer coisa. Então, qualquer coisa, e a partir disso, essa informação ela já fica salva. Abrir novamente, está aqui, qualquer coisa. Outra funcionalidade do PyCharm é trabalhar com várias janelas ao mesmo tempo. Vamos supor que aqui tem muita linha de código. Isso aí a gente vai ver muito em projeto futuro. E eu quero informação que está no início e no final da linha de código. Então, no modo tradicional, a gente teria que fazer o scroll para ficar indo para cima e para baixo. Um método que é bastante útil é dividir a tela. Então, você vem aqui, vou dividir para a direita, e aqui vocês podem trabalhar em diferentes posições ao mesmo tempo. Se alterar aqui em cima para mundo, perceba que ele já altera também na esquerda. Isso aqui é um recurso muito útil que permite a gente trabalhar com arquivos grandes. Então, executando aqui, ele vai alterar só a primeira linha para mundo. Outra coisa que o PyCharm ele permite é comentar a linha de código. Basicamente, para comentar uma linha de código, vocês precisam colocar só o jogo da velha na frente. Agora, vamos supor que eu queira comentar várias linhas de código ao mesmo tempo. Como eu vou fazer isso? É simples. Vocês fazem a seleção e vai apertar Ctrl barra. E nessa Ctrl barra, ele vai comentar só aquela linha de código selecionada. A mesma coisa vai servir para o Replace. Ao invés de mudar tudo, eu quero selecionar um pedaço do código para fazer uma alteração. Então, vamos supor que eu queira alterar essas 3 últimas linhas de terra para mundo. É só selecionar essas 3 linhas, Ctrl R, terra, mundo. Então ele vai mudar essas 3 últimas ocorrências. Outra coisa que é importante no PyCharm é o que a gente chama de to-do, que é basicamente o seguinte: à medida que vocês irão desenvolvendo o código, aí tem funcionalidade que querem aplicar, mas não tem tempo. Então vocês colocam aqui, basicamente, jogo da velha, pode colocar to-do tanto minúsculo como maiúsculo, que ele vai reconhecer, e bota o que vocês precisam fazer aqui. Eu vou colocar preciso
adicionar o comando de baixar PDF. Aqui eu vou botar outro to-do, realizar tratamento de texto. Vou botar aqui, a gente vai ver mais para frente o regex. Aí como é que eu vou verificar depois essas alterações que eu preciso ser feitas? É muito simples. No PyCharm, vocês vão aqui, to-do, e aqui ele já coloca a linha que vocês marcaram anteriormente. Então, linha 5, e aqui é a posição 23, tem preciso adicionar o comando baixar PDF. E aqui fazer o regex. Então, dessa forma fica muito mais fácil você botar um comentário desse na linha de código para depois realizar uma alteração futura. E outra coisa que eu vou falar por último é basicamente na parte do terminal. Se abrir aqui o terminal, ele vai usar por padrão o PowerShell, que é o do Windows. Aqui foi porque eu acabei apagando a pasta e ele não está reconhecendo esse caminho, mas não é um problema, é só um aviso mesmo. Então, se você digitar o comando pip, e aqui ele reconheceu, mas geralmente pode acontecer de o quê? Ele não reconhecer esse comando pip, que é o gerenciador de arquivo para instalar pacote. Isso a gente vai ver mais para frente. Nesse caso, como ele usa o PowerShell como terminal, a gente precisa fazer essa alteração para ele reconhecer. Então, vocês virão aqui, configurações novamente, nessa parte aqui de ferramentas, terminal. Então, vão alterar de PowerShell, né, que é o padrão, coloca CMD. Então, eu cliquei em Apply, OK. Aí vou abrir o terminal novamente. E agora ele já como é que eu posso dizer? Agora ele já mudou para o CMD. Tanto que não aparece aquela mensagem do caminho da pasta. Vou colocar pip novamente e ele vai reconhecer os comandos. Dito isso, essa aula, para não se alongar muito, é somente isso.